mamãe e papai, meu nome é Grace Torquato, sou fotógrafa há 10 anos, formada em design e pós-graduada em fotografia. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre fotografia newborn, tentando assim esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter de como é o recém-nascido e como funciona essa sessão. A sessão newborn ela é feita no prazo de 5 a 15 dias de vida. Não significa que ela não possa ser feita com mais de 15 dias. Ela pode chegar a tranquilamente 28 dias, um pouquinho mais. Esse período a gente considera por duas questões. Uma, porque o parto é considerado um tipo de trauma para o bebê. Imagina, ele tá lá quietinho, quentinho dentro da barriga da mamãe e de repente ele é tirado naquilo ali. Vários barulhos, vários cheiros diferentes, uma luz super forte, porque ele estava num ambiente bem quentinho e escurinho. Isso, de certa forma, é considerado um trauma emocional para o bebê. Por isso que os 5 primeiros dias de vida do bebê é muito importante que ele esteja em contato direto com a mãe. Por que a mamãe e não o papai? Porque quando ele estava dentro da barriga, ele estava lá ouvindo o coração da mamãe, ouvindo seus órgãos falando, a sua voz, a voz da mãe quando fala é muito mais forte para ele, porque ele está lá dentro ouvindo. Então ele já criou um elo emocional com a mãe. Então, após o seu nascimento, o parto, é importante que esse bebê tenha, nos 5 primeiros dias de vida, esse contato pele a pele com a mãe, ouvindo novamente a sua voz, seu coração, para que ele volte a se sentir seguro, volte a se sentir firme novamente. Um jeito bem gostoso da mamãe lidar com esses 5 primeiros dias de vida do bebê é colocar ele nessa posição em cima dela. Assim ele vai estar ouvindo o seu coração, bem de pertinho, sentindo o calor da sua pele e sua voz. Você pode ficar falando com ele ou cantando musiquinhas que talvez você falasse durante a gestação, conversando. E sim, é importante também o papai falar com o bebê, porque apesar do recém-nascido ter uma visão de apenas 20 centímetros, a sua audição é perfeita desde a 28ª semana de gestação. Então ele reconhece as vozes. Então tanto o papai quanto a mamãe tá falando, lidando, é super importante para esse bebê. Mesmo a mamãe que não conseguiu amamentar ou optou por não amamentar de forma natural, essa pose é importante. Esse contato pele a pele com a mãe é super importante. Lembra que eu falei da visão do bebê, que ela tem apenas 20 centímetros assim que é recém-nascido? Então vale essa dica para você guardar e quando for fazer fotos caseiras ou brincadeiras dentro de casa, não utilize flash ou luz muito perto dos olhos dele, pois isso pode causar problemas visuais futuramente. E se você esteja se perguntando, tá, e na foto isso não atrapalha no flash, no aparelho? Não, o nosso flash ele fica a mais de 1 metro de distância do bebê e é uma potência controlada própria para isso. Ela é aberta, ela não é direcionada da forma que a gente utiliza. Então ela não prejudica o bebê de forma alguma, fique bem tranquilo quanto a isso. A pele do bebê recém-nascido ela é de 40 a 60% mais fina que o normal. Então, se no dia da sessão ela ficar com alguma marquinha de apoio ou de roupinhas, de acessório que for ser usada no bebê, principalmente meninas com tiarinhas, não se preocupem, isso é super normal. Você vai perceber em casa que quando usa meinhas ou roupinhas que tem um punho mais apertadinho, quando você tira ela tá bem vermelhinha. Isso se dá a esse detalhe da pelezinha do bebê ser mais fina. O bebê também ela tem uma questão de hipotermia muito mais forte quando é recém-nascido. Ele perde e ganha calor muito mais fácil que um adulto. No frio ele perde calor bem rápido e no calor ele adquire esse calor muito mais rápido. Por isso que tem que ser um ambiente controlado. A gente usa um aparelho medidor que controla a temperatura ambiente do local que a gente está fotografando, assim como a umidade, porque o local ideal para um bebê é que a sua umidade seja de 40%. Se você não tem em casa um umidificador, principalmente aqui em Doha, que é um clima seco, tirando agosto, eu indico você colocar um umidificador dentro do quarto e ter um medidorzinho de controle. Isso se dá porque o bebê se desidrata muito mais rápido, levando em conta que ele faz mais xixi e mais cocô de forma líquida nessa fase muito mais vezes, e o que ele ingere é praticamente líquido. Então ele tende a perder isso muito mais fácil. Outro detalhe é a imunidade. A imunidade do bebê é extremamente baixa, praticamente zero. Ele nasce zerado, sem nenhuma vacina. Ele é considerado o mesmo esquema de uma pessoa que é obrigada a fazer quimioterapia, que ela zera o corpo, deixa sem nenhuma imunidade. O recém-nascido é igualzinho. Então é bem importante ter certos cuidados com o recém-nascido. Beijos no rosto não é legal, a não ser que seja do irmãozinho que já esteja em casa um tempo, mas se ele chega
da escolinha ou chegou da rua, evite beijinhos no rosto. Uma dica para você receber visita e não ser taxada de mãe chata, coloque luvinhas na mão, assim eles não vão conseguir beijar a pele direto do bebezinho. O nosso ambiente no dia da sessão é totalmente preparado e limpado com álcool 70%. 70% pela questão de eliminar bactérias e pelo fato de ele se dissolver, se sumir mais facilmente. Ele não fica. Mesmo que o bebê seja encostado em cima de algum prop é o nome que a gente dá para os acessórios que a gente usa na fotografia de newborn. Mesmo que o bebê tenha algum contato com algum prop e tenha sido acabado de ser limpo com álcool, o álcool não vai passar na pele do bebê por conta disso, por conta dessa dissolução que o álcool 70 tem, líquido, não gel. A gente pede para os pais no dia, se quiserem participar da sessão junto com o bebê, virem com uma blusa branca ou preta. Se possível, trazer para colocar no dia, porque vocês vão estar passando pelo ambiente externos, então deixa para colocar aqui dentro a blusa sem ter contato nenhum. O bebê ele tem uma memória uterina assim, que nasce muito forte. Ele lembra muito fortemente o que aconteceu dentro da barriga da mamãe durante sua gestação. Por isso, a gente cria alguns passos dentro do estúdio para que ele remeta essa memória uterina, volte a achar que está dentro do útero da mamãezinha e volte a relaxar e dormir durante a sessão. Com isso, a gente às vezes utiliza as wraps, que são paninhos que a gente enrola todo o bebezinho, deixa ele todo apertadinho, como se estivesse ainda na barriga da mamãe, porque ele não tem muito espaço lá. Mamãe agora vai se lembrar dos chutinhos que ganhava. A gente utiliza algum som uterino ou de ruído branco dentro do estúdio, que isso acalma o bebê bastante. A gente também utiliza algumas poses que fazem ele remeter quando estava dentro da barriga da mamãe. A sua audição é muito perfeita, desde a 28ª gestação da mamãe. Por isso, no dia da sessão, evite barulhos altos, pois eles, apesar de ter vindo de um ambiente barulhento, por estar ouvindo o coração da mãe, os barulhos dos órgãos, ele ainda não se sente confortável com barulhos fortes. Por isso a gente pede para que no dia da sessão venham menos possíveis pessoas junto, papai, a mamãe e os irmãozinhos. Não traga muita gente de fora, amigos, conhecidos, porque vai gerar um ambiente com barulho não controlado e isso não vai ser legal para o seu bebê. Acima do resultado fotográfico, esse dia tem que ser uma experiência legal para vocês e principalmente para o bebê recém-nascido. Então não vale a pena a gente sacrificar alguns detalhes do bebê simplesmente para ter companhia de mais pessoas perto da gente nesse dia. Lembra que eu falei que o período ideal do bebê é de 5 a 15 dias? O fato de ser até 15 dias não quer dizer que não possa ser depois, não quer dizer que não possa ter uma sessão de 28 dias ou um pouco mais. A gente considera o prazo de 5 a 15 dias porque após os 12, 14 dias começam as famosas cólicas, que é o intestino do bebê começando a amadurecer. Mesmo o bebê depois de nascido do parto, ele tem alguns órgãos que ainda se encontram em desenvolvimento, que não estão totalmente maduros, e o intestino é um deles. E a partir dos 14 dias, ou 12, dependendo do bebê, salvo caso um outro que tem um problema um pouco mais forte, ele começa a ter as famosas cólicas. E se você vir com um bebê que já está no período de cólica forte, a sessão vai acontecer, porém ela vai demorar um pouquinho mais. Outra coisa que a gente pede é para que você venha sem pressa, venha preparado para passar uma tarde comigo, porque essa sessão quem manda literalmente é o recém-nascido. A cabeça do bebê ela é bem mais pesada do que o resto do corpo, como a nossa bonequinha que simula exatamente um corpo infantil mostra. Se eu soltar ele cai para trás, certo? Por isso é bem importante a gente cuidar dessa parte aqui. Toda essa outra parte ela é super tranquila, porque ela ainda está extremamente flexível. Lembra de alguns vídeos que às vezes a gente via de parto antigo, onde o bebê recém-nascido, o médico simplesmente puxa por aqui, ou algumas enfermeiras fazendo banho de ofurô rodando o bebê, e a gente como mãe olha e se assusta? Nossa, isso é forma de segurar um bebê? Mas ele não tem nenhuma complicação, ok? O que realmente importa no recém-nascido é a cabeça e o tronco. Por a cabeça ser mais pesada que o resto do corpo, é extremamente importante você dar sustentação nessa parte aqui, para não acontecer de machucar o bebezinho, ok? Todas as poses nossas de newborn, os cenários que são separados para fazer no dia da sessão, um dia antes a gente treina com a nossa bonequinha Cibi.
porque é através dela que eu vou descobrir se esse cenário vai ser confortável ou não para o bebezinho. Existem alguns reflexos que o recém-nascido tem. Um deles é o reflexo de Moro, que a gente chama de susto. É quando o bebê está extremamente quietinho e do nada ele dá um sustinho e abre as mãos e estica os pés. Isso faz parte, super tranquilo. Principalmente se alguém chega do nada no ambiente e fala um pouquinho mais alto, ou você acende uma luz do nada, ele vai dar essa forma de susto, esse reflexo de Moro. Não tem problema e faz parte do bebê isso. Quando o bebê tem essa parte muito forte, a gente usa então aquele esquema do wrap que eu falei, que é enrolar ele numa mantinha para ele se sentir mais seguro. Às vezes, o bebê realmente tem os reflexos mais fortes, então, ou a cólica já está mais desenvolvida, então a gente às vezes se obriga a fazer quase a sessão inteira com ele enroladinho em wrapzinhos, como na foto a seguir. Mas o resultado também fica bem bacana, fiquem bem tranquilos. Outro reflexo que o bebê tem é o reflexo de sucção. Ele nasce com uma necessidade muito forte de sugar, de sucção. Por isso, muitas vezes ele transforma o seio da mãe em chupeta ou mamadeira. Não é porque ele está com fome, mas porque ele tem essa necessidade de sucção. Uma forma de lidar com isso é o uso da chupeta. A gente utiliza a chupeta na sessão da Avente, chamada Snuri, que ela é própria para recém-nascido. Nos hospitais americanos você já ganha uma dessa. Ela é totalmente de silicone, a gente utiliza um aparelhinho junto com os pais de esterilização para ser usada e ele imita o seio da mãe. Então ele não tem vedação, ele não tem entrada de ar, o que não causa cólica. É um bico muito utilizado para acalmar bebê. Então tem casos que ele utiliza. Ah, Grace, mas eu não gosto do uso da chupeta. Eu não quero, foi uma escolha nossa de não usar chupeta. É uma escolha sua e eu respeito. Se você não quiser usar chupeta, não tem problema. Porém, deixa eu lhe falar de um pequeno detalhezinho. O bebê não tem uma memória muito extensa. Então, tudo que você fizer com menos de 3 dias, ele não vai gerar memória ou gerar, como a gente chama de costumes ou hábito. Se eu utilizar a chupeta somente no dia do ensaio e você não utilizar ela mais no dia seguinte, o bebê não vai lembrar que ele usou uma chupeta. Isso não vai causar nele uma necessidade de continuar usando uma chupeta. E por isso que a gente utiliza no ensaio newborn, porque serve para acalmar o bebê, favorecer essa sessão acontecer mais rápido, mais calma, mais delicada para o bebê, mas ela não gera hábitos, não gera vícios. Nada que você faça com o seu bebê por menos de 3 dias vai gerar vício, por conta dessa memória seletiva que o bebê tem, recém-nascido. Tanto é que se você for criar uma rotina, como você talvez já tenha estudado alguma coisa, quando a gente gera uma rotina para um recém-nascido, eles pedem um período de 10 dias. Toda rotina que você for criar para uma criança, antes dos 5 meses, você tem que fazer a mesma coisa por 10 dias seguidos, para que então se torne um vício, um hábito e sim uma rotina para esse bebê, por conta da sua memória curta, seletiva, ok? Então não se preocupe. Se você permitir que eu use o bico para facilitar na sessão, não vai significar que você vai chegar em casa e ter que utilizar esse bico. Lembrando que ele vai de brinde para você. Caso você queira dar para ele chupar na madrugada ou para se acalmar, você pode utilizar depois. Só lembre-se que se você passar de 5 dias a 10 dias utilizando o bico, aí sim ele vai estar apegado a ela, ok? Essa chupeta ela é própria para recém-nascido, isso vai até 3 meses, por isso você chegar em casa com essa chupeta, que a gente dá pra você, não utilize após os 3 meses, você tem que mudar. Porque se você continuar com essa chupeta, o céu da boca do bebê está em desenvolvimento, ele vai se formar, isso aqui vai causar uma deformação e possível problemas ortodônticos no seu bebê. Outro reflexo que o bebê tem é o Gallant, que é aquele que o bebê estica a sua coluna, dá uma erguidinha. Então essa ideia da gente vir de forma delicada fazer um carinho no bebê não é legal, porque isso desenvolve esse reflexo de Gallant. Quando você quiser pegar seu bebê ou fazer um carinho, vá com a sua mão e faça firme, segure no local. Porque se você passar fraquinho e tirar, ele vai reagir como uma forma de reflexo. Outro reflexo que ele tem é o de pressão palmar, que funciona tanto na mão quanto no pé. É os da mãozinhas. Se você coloca o dedinho no meio da mão dele, você vai ver que ele fecha as mãos. Então, às vezes, no meio da sessão, no meio do ensaio, a gente coloca um ursinho bem pequitinho para dar um detalhe na foto. E às vezes ele dá aquela abertura de mão ou fechada, dá aquele
reflexo. Não se assuste que isso faz parte dele, ok? Outra informação que é bem importante o papai e a mamãe me dar é se o bebê tem refluxo. Isso se dá às vezes porque o estômago está em processo de amadurecimento, porque ele mamou muito ou porque sua esfíncter ainda está aberta. Isso é um anelzinho que ele tem, que é o que abre e fecha o estômago. Às vezes esse processo ainda não está maduro, não está bem firme, então ele sofre de refluxo. Não tem problema nenhum, eu só preciso saber disso para que as minhas poses e a forma que eu trabalhar com o bebê sejam sempre de cabeça erguida, porque tem algumas poses que a gente utiliza o bebê totalmente deitado. E quando o bebê tem esse problema de refluxo, a gente tem que utilizar um ângulozinho mais elevado, para que ele não venha sofrer algum engasgo. Bom, mamãe e papai, é isso. Novamente, venham preparados, venham sem pressa, que vocês vão passar um tempinho aqui comigo. Deixe para dar mamar no dia da sessão. Nesses 5 primeiros dias de vida, vocês vão perceber como é que ele funciona, se ele mama a cada 2 ou 3 horas. E o período que ele mais dorme. Ele dorme melhor de manhã ou ele dorme melhor à noite. Me informe esse período, que é geralmente o período que a gente vai estar agendando essa sessão. Ele mama a cada 2 ou 3 horas, então vamos programar o início dessa sessão para que a próxima mamada seja já aqui dentro do estúdio, para que você venha de casa nesse intervalo aí de 2, 3 horas no máximo e a próxima mamada dele seja aqui. Isso vai fazer com que ele durma, porque ele vai estar no período do sono dele ali de dormir, e a sessão comece mais rápido. E eu digo mais rápido não no sentido de ter pressa, mas no sentido de não se tornar uma tarde muito cansativa para vocês, principalmente para a mamãe, que também não podemos esquecer, passou aí pelo trauma que é o parto, seja normal ou cesárea, é um certo traumazinho para nós como mães. Então ainda é recém isso tudo, ainda muita coisa acontecendo dentro do corpo, muito hormônios ativa, então é importante que seja um dia não tão castigante, não tão cansativo para a mamãe. Então é bem legal se você conseguir isso, deixar para dar a mamada aqui no estúdio, para a nossa sessão já começar logo em seguida. Traga uma fraldinha, uma mantinha que tem o cheirinho do bebê junto, para nós estar utilizando como calmante. Venha, novamente repito, sem pressa, porque você tem que olhar para essas fotos depois e lembrar só da parte boa. Não lembrar que foi uma tarde cansativa, puxada, mas lembrar que foi um dia de registrar os primeiros dias de vida do seu bebê. Lembrar que você está registrando um bebê que, entre tantos outros que não conseguiram chegar até o final, ele conseguiu. Acima de tudo, ele já é um vencedor. Então a gente vai fazer um registro deste momento. Mamãe e papai, se vocês tiverem mais alguma dúvida, não hesitem em me mandar mensagem via WhatsApp, e-mail ou Facebook, ok? Eu estou inteiramente à disposição de vocês.